Oi gente, Shalom. Vamos para mais um vídeo dessa série Naamã. E esse vídeo nós vamos falar sobre a dinâmica de Naamã. Eu acredito que cada pessoa nesse relacionamento com Jesus Cristo, ela vive uma dinâmica individual. Cada pessoa Deus trata de um jeito, cada pessoa Deus tem um modo de tratar. E nesse estudo, na história, na biografia de Naamã, a gente vê o cuidado de Deus com Naamã e a dinâmica que Deus usa para que essa vida de Naamã seja transformada completamente, internamente e externamente. A história aqui é muito linda, muitas verdades a gente pode extrair da história de Naamã, como já tem aí, eu acho que esse é o 4º vídeo da série. E nós vamos extrair a dinâmica de Naamã, ok? Então, 2 Reis, capítulo 5, fala da cura do leproso Naamã. Se você está acompanhando aí, você já sabe a história, né? Eu não vou ler o texto todo, vou ler uma parte, depois a gente conta a história. Sempre o versículo primeiro, porque ele ajuda a fazer essa introdução na história. Então, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Naamã, general do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de alta estima, porque por meio dele tinha dado o Senhor vitórias à Síria. E este homem era valoroso em extremo, porém Naamã era leproso. Isso aqui é a condição de toda a humanidade, né? A gente, antes de conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, essa é a condição do ser humano, a condição de pecador. A lepra era um símbolo do pecado. Então aqui a gente trabalha com 2 viés nesse contexto. O viés da cura física, né? A cura normal que nós vivemos no cotidiano, e a cura da alma, ou seja, a salvação. Essa cura física, ela pode englobar todos os elementos humanos. Aí eu estou falando da questão psicossomática também. Então eu incluo aqui 2 tipos de tratamento. Esse existencial e a cura da alma, a cura salvífica, ok? Então, já contamos aqui a história de Naamã, esse homem valioso ao extremo, importante, considerado pelo seu rei. Todavia, Naamã era leproso. E aqui, a dinâmica do texto agora vai dizer que na casa de Naamã, lá na Síria, existiu uma jovem, que em outros vídeos a gente já mencionou, é uma figura da igreja que leva a boa notícia, certo? E essa jovem leva a boa notícia à esposa de Naamã, dizendo: olha, se meu senhor soubera que há um homem de Deus em Samaria, que é Eliseu, e é uma figura de Jesus Cristo, ele seria curado de sua lepra. Então isso é uma boa notícia. O que a igreja faz é levar a boa nova, e Naamã vai ao seu rei. O rei ajunta alguns valores, dádivas, para ser levado ao rei de Israel, para que ele o curasse. Uma grande soma, em prata, em ouro, em roupas. E eu sempre tenho que contar essa história. O rei de Israel se sente desesperado: quem sou eu para dar a vida ou tirar ela, né? Assim, aqui a gente sempre fala que é uma exposição de nenhum homem poder se salvar por meios, seja ele mais valioso que for, né? As obras humanas. A salvação é obra inteiramente da graça, por meio da fé, quando nós cremos no nosso Senhor e Salvador. Então a história segue-se até que Eliseu diz: mande ele vir até mim, e saberás que há profeta em Israel, uma figura de Jesus Cristo. Naamã então vai em direção à casa de Eliseu,
quem o recebe é Geazi, e aqui no texto outra figura da igreja, né? Naamã não tem um contato visual com Eliseu, mas sim com aqueles que conduzem a boa nova, que levam a palavra da graça de Deus. Veja, porque não há si. Então Geazi diz uma palavra: mergulhe 7 vezes no Iardém, no Jordão, e tu ficarás limpo de sua lepra. Então agora a gente está entendendo a dinâmica que Jesus Cristo, vamos colocar Jesus Cristo, a figura de Eliseu, usa com Naamã. Aqui está uma dinâmica, a dinâmica de Naamã, o seu processo, aquilo que ele deveria e precisaria viver para ser curado de um mal interior e um mal exterior. Versículo 11 diz assim: Naamã se foi muito indignado quando Geazi disse essas palavras: mergulhe no Jordão. Ele se foi muito indignado, dizendo: eis que eu dizia para mim, sairá ele certamente, estando em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e ele elevará a sua mão e tocará o lugar da minha lepra, e eu serei sarado. Então, Naamã acreditava em seus processos, da forma idealizada por ele mesmo que ele deveria ser curado, ou ele iria ser curado. E aqui a gente já tem uma verdade para nossas vidas, porque não é da forma que eu acredito, não é do jeito que eu acho que deva ser, é sim uma dinâmica que somente Deus sabe que acontece nas nossas vidas. O vento está tirando a minha folha aqui, a folha da Bíblia. Mas vamos lá, prendi ela aqui com a mão mesmo. Então, Naamã fica indignado, né? Naamã queria aparatos, Naamã queria que fosse daquele jeito, ele acreditava, esse homem vai fazer isso. E assim, muitas das vezes acontece conosco, acreditando que, olha, Deus vai fazer isso e Deus vai fazer aquilo, e acabamos colocando Deus em quadrados religiosos, formulando e categorizando o meio que Deus vai agir, a forma, o modo que Deus deva agir. Naamã, ele fez isso e sai indignado. Eu passei por esse processo. Se você quiser entender um pouco melhor desse processo, veja o vídeo A Dinâmica da Borboleta. Eu falo um pouco do que aconteceu comigo, né? As contrações e convulsões para deixar o casulo e viver uma nova existência, não mais rastejante, mas a liberdade que é em Cristo, sendo polinizadora de vida. Ok? Veja o vídeo lá, A Dinâmica da Borboleta, aí no canal. Então aqui está a dinâmica de Naamã, mergulhar 7 vezes no Iardém. Como o ser humano que somos, o ego logo se levanta. Eu não quero me quebrantar, eu não quero me sujeitar às dinâmicas que Deus tem para a minha vida. E logo, exatamente isso que acontece com Naamã, mas é exatamente a dinâmica, o processo usado para Deus me curar, para Deus trazer uma nova existência no meu ser, uma nova vida, uma novidade de vida, e ela só existirá com a quebra do ego, do interior, do eu humano. É sempre assim. O impedimento aqui, eu me lembro, eu já disse isso em outros vídeos, que ao trazer esse estudo, já tem um tempo de Naamã, um tempo atrás, uma mensagem, eu disse que o pecado aqui não impediu Naamã de chegar até Eliseu. Na verdade, o pecado da humanidade, óbvio, ele faz separação entre Deus e o homem. Mas devido ao nosso pecado, e a lei quando opera no pecado, a lei que eu digo, a palavra de Deus, quando ela vem, no pecado ela me conduz a um Salvador, ou seja, eu preciso de um Salvador, ou então eu morro em pecado. E assim acontece, a história é essa. Naamã, pela sua condição de pecador ou de leproso, ele vai até Eliseu, mas nesse momento o que impede ele é o orgulho, é o ego. Veja, não é a lepra em si. Claro, o orgulho é parte do pecado, mas há uma separação. Veja que o seu ego impede que ele mergulhasse no Iardém. Veja, note a dinâmica. Deus conhece cada ser humano.
Deus me desenhou, Deus me criou. Ele sabe o que é necessário para a quebra, para o quebrantamento do meu eu, do meu ego. E assim ele sabia de Naamã. E ele disse, mergulhe 7 vezes no Iardeno. Tem algum poder curador nas águas do Jordão? Pegue as páginas da sua Bíblia. E quantas vezes os homens atravessaram o Jordão? Mergulharam no Jordão, passaram pelo Jordão? Não! O que importa é obedecer o processo. É entender que nós estamos passando por um processo. Então, vai chegar a parte, mas os seus criados se chegaram a ele. Outra aparição da igreja aqui, uma forma de igreja, tem aí nos vídeos anteriores, mas os seus criados chegaram a ele e lhe falaram dizendo, meu pai, se o profeta te mandasse alguma grande coisa, não farias. Ou seja, passe o processo, mergulhe, e talvez você esteja nesse momento fazendo uma introspecção e entendendo que há algo na sua vida que você precisa se quebrantar, que você precisa abrir mão, que você precisa dizer, Senhor, eu me submeto à tua vontade e é isso que eu preciso fazer. Então os seus criados aconselham, quanto mais te dizendo, lava-te e ficarás limpo. Ou seja, há um imperativo aqui. Entra, lava-te, mergulhe e tu ficarás limpo. Não tem o condicional. É graça do início ao fim, tu ficarás limpo. E então desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do varão de Deus, e sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou limpo. Que coisa linda! E a história continua, mas o viés da nossa palavra hoje é a dinâmica de Naamã. Assim como Naamã, você pode estar vivendo uma dinâmica. A Bíblia mostra várias dinâmicas. Lembra-se da mulher cananeia? Ela precisou viver uma dinâmica para a quebra do ego. Eu, Peterson, vou contar um período da minha vida onde foi muito difícil. Devido às cargas que eu trazia, eu achava que eu era merecedor de alguma coisa. E achava que Deus estava sendo injusto, ou deveria ter algum tipo de coisa errada. Por que as coisas não aconteciam comigo? Porque eu me via como alguém que estava sempre afastado. Porque eu vi tantas pessoas que eu ensinei na minha história, que eu ensinei as escrituras se tornando esse, aquele outro. Vários títulos aí. E o Peterson ficando para trás. Então, em uma ida de carro para Itaguaí, aqui no Rio de Janeiro, em uma ida de carro da minha casa até Itaguaí, eu comecei a entrar em introspecção. A dinâmica estava acontecendo. E comecei a pensar comigo mesmo. Falei, meu Deus, o que há comigo? Por que tudo isso? E de repente, a voz no meu interior dizia assim, meu filho, não é exatamente contra todas essas coisas que você prega. Eu entendi perfeitamente o que o Espírito Santo falou. Eu estava querendo colocar meus qualificativos, minhas qualidades, meus diplomas, meus canudos na frente de Deus. Olha aqui, eu sou capacitado, por que isso não acontece? E é exatamente contra isso que Deus me chamou para falar. Porque se é por graça, já não é pela lei. Eu falo da graça de Deus e desse amor incondicional. Se algo acontece na minha vida, não é porque eu mereço, mas sim porque Jesus se tornou aquele que merece em meu lugar. A sua obra consumada. Toda a justiça dele é passada para mim. Porque Jesus consumou uma obra perfeita, essa obra vem até mim. Ela me alcança por um favor imerecido. É isso que eu falo, é isso que eu prego. E dentro de mim existia outra coisa. Existia um ego que saltava, que dizia, eu tenho aqui os qualificativos, eu tenho isso. Cadê o quebrantamento do eu? E naquele dia o tratamento veio. E eu chorei copiosas lágrimas naquele carro. E entendi perfeitamente que eu ainda estava vivendo a dinâmica na minha vida. E a gente tem a mulher cananeia, a dinâmica que ela teve que viver.
clamando, Yoshua ben Davi, Jesus, filho de Davi. Jesus não a escutava. Talvez você está nesse momento, Jesus não te escuta, como a mulher cananeia, entre aspas. Ele sabe a hora certa de te responder, e ele está te ouvindo. E a sua mulher, a sua filha, a filha da mulher cananeia, ela estava atormentada por demônios, e ela precisava de algo de Jesus. E ele diz, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e você não é. Você é Ciro-fenícia, olha aqui, da mesma região. Então, por que isso? Aquela mulher precisava passar por um processo, porque não era o objetivo de Jesus, e isso pode estar acontecendo na sua vida, curar apenas a filha dela, mas o objetivo de Jesus era curar a mulher cananeia e salvá-la. Não é lícito tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Como você lidaria com essa palavra vinda de Jesus? O seu ego se elevaria ou haveria quebrantamento em você? Então, a dinâmica aconteceu, o processo aconteceu, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então ela ouve uma exclamação que somente para 2 pessoas foram ouvidas, para ela e para o centurião romano. Nem mesmo em Israel vi tamanha fé. Interessante, nenhum dos dois eram judeus, né? A lei impede de você perceber o amor de Deus e a graça de Deus, se é que você me entende. A lei no sentido de legalismo. Ok, essa mulher viveu uma dinâmica. Pare para pensar, Jó viveu outra dinâmica. Assim como Naamã, Jó se achava excelente. Eu sei que existem inúmeras teorias sobre a vida de Jó, mas o que eu vejo é isso. O que eu enxergo na vida de Jó é simplesmente uma declaração da graça de Deus, uma exposição da graça de Deus. Jó se achava excelente, na verdade ele era. Ele tinha motivos e razões, e todas elas para dizer que era. Mas no momento que isso cresce dentro dele, cresce a raiz do orgulho, a erva do orgulho dentro do seu ser. Então ele começa a dizer, eu fui aquele, eu era aquele, eu era os olhos do cego, eu era as pernas do coxo, eu era o auxílio, eu era a proteção, tudo eu. Só o eu vaza, eu. Então Deus fala, quem és tu, Jó? Quem é o homem? Eis que para o céu eu olhei e vi iniquidade, quanto mais o Filho do Homem. Dentro de nós há esse orgulho, por mais excelente que você seja. A Escritura fez questão, é um discurso da graça, de pegar o homem mais excelente e dizer que dentro do homem mais excelente pode ter uma raiz de orgulho. E ali estava, mas Jó não percebia. Ele não percebia. Com toda a sua pureza, com todo o seu amor, Jesus fez ele passar por uma dinâmica. Deus, Jesus, como você queira falar, para que dali houvesse uma biópsia da alma, fosse extraído o orgulho. E quando Deus se revela para Jó, ele declara, como louco eu falei. Eu fiz questão de escrever um versículo que é dito, Jó 40, versículo 8, acaso anularás tu, Jó, o meu juízo e me condenarás para te justificar? Jó 40, versículo 8. Olha como começa o capítulo de número 41 do livro de Jó. Respondeu o Senhor a Jó e disse, respondeu Jó ao Senhor e disse, eu bem sei que tudo podes e que não há propósito que se esconda de ti. Quem é esse que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Ele está dizendo dele. Portanto, eu denunciava o que não entendia. O orgulho estava lá dentro, exatamente porque ele era excelente. Essa é a dinâmica de Deus, extrair de dentro de nós o ego, o eu. Coisas que me eram ocultas e que não sabia. Ouça, eu te rogo, e te falarei, perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Com ouvir dos meus ouvidos eu ouvi,
De ti, porém, agora os meus olhos te veem. Portanto, isso é dito por Jó, me abomino e me aborreço e me arrependo no pó e na cinza. Ele passa pelo tratamento, ele vê como eu pude fazer isso, como o orgulho estava dentro de mim, porque eu tenho os meus qualificativos, porque eu posso, porque não dizer de Pedro, e eu vou fechar aqui essa palavra, o apóstolo Pedro, um homem que é o mais polêmico dos discípulos, eu não preciso passar para você quem era Pedro, mas lá está, ontem nós falamos sobre isso, eu trouxe uma mensagem sobre isso. Pedro nega Jesus, tudo começa à beira de uma fogueira, dos braseiros que é montado na casa de Caifás para eles se esquentarem do frio. E a Escritura diz que ali foi a primeira negação de Pedro, das 3 que ele negou o Senhor Jesus. O seu arrependimento da alma, a sua dor, o período da vida dele que ele não quer olhar para trás e lembrar, que ele não consegue entender como ele foi capaz de trair o seu Salvador. Mas ele, Pedro, precisava passar por uma dinâmica. Jesus ressuscita, e lá no capítulo 22, se eu não me engano, de João, Jesus monta o cenário. A dinâmica de Pedro vai acontecer. E o mesmo cenário que existia onde ele traiu, Jesus monta o braseiro, a fogueira. E eles estão no mar de Tiberíades, no lago de Genezaré, no mar da Galileia. Eles estão pescando, nada apanharam. Jesus monta, eu disse, o divã, a cadeira, aonde a dinâmica de Pedro vai acontecer. Antes há uma palavra: mandai-os pelo anjo, quando as mulheres vão visitar o sepulcro e Jesus havia ressuscitado. Mande uns recado para os discípulos e Pedro. O tratamento de Pedro ia acontecer. E ali estavam eles, à beira da fogueira, como o primeiro cenário, aonde a dinâmica de Pedro iria acontecer. Aleluia. Depois que eles ceiam aquele pão e aquele peixe, então Jesus vira para Pedro e começa o tratamento do maior psicólogo de todos os tempos, ali com Pedro. Pedro, tu me amas? Você conhece a história. E o fim dessa história é um quebrantamento na vida de Pedro. Naamã precisou passar por esse quebrantamento. Doeu e descer as águas. Eu já disse em vídeos anteriores, o nome Iarden, até a sua grafia, é aquele que desce. A grafia do Iarden, Jordão, é aquele que desce. A escada que nos leva até Deus sobe-se para baixo, quando meu eu e meu ego são quebrados diante dele. Essa é a dinâmica de Naamã, a dinâmica da mulher cananeia, a dinâmica de Pedro, a dinâmica de Jó, a dinâmica do Peterson. E com certeza você tem uma dinâmica na sua vida. Se você não viveu, talvez você já tenha vivido, já tenha passado por esse divã do Senhor Jesus. Você viverá, porque o desejo de Deus é extrair de dentro de nós essa erva perniciosa, essa raiz do orgulho, do ego e do eu, para que possamos ser completamente quebrantados diante desse Jesus maravilhoso. Que o Senhor te abençoe. Shalom.